Gênesis capítulo 1. Aleluia, eu te dou louvor, Pai. Eu te glorifico, ó Deus. Gênesis capítulo 1. Aleluia. Aleluia. Diz assim, Gênesis capítulo 1, verso 1. No princípio criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. E disse Deus: haja luz, e houve luz. E viu Deus que a luz era boa, e fez separação entre a luz e as trevas. E chamou Deus a luz de dia, e as trevas noite. E houve a tarde e a manhã, e esse foi o primeiro dia. Amém? Amém. Podem cantar em nome de Jesus. Aleluia. Aleluia. A Bíblia vai dizer que Deus criou todas as coisas. No verso 3 a Bíblia diz que Deus disse: haja luz, e houve luz. A Bíblia diz que no primeiro dia da criação houve luz. Só que, porém, Deus só criou o sol no quarto dia. No primeiro dia da criação houve luz, mas porém Deus criou o sol só no quarto dia da criação. Verso 16, Deus disse assim, olha, vamos ler, Gênesis 16, e fez Deus dois grandes luminares, um para iluminar o dia, o sol, e outro para iluminar a noite, a lua. E Deus fez as estrelas. No quarto dia Deus fez o sol. Só que a Bíblia diz que desde o primeiro dia da criação já houve luz. Então o que estava iluminando o mundo? Sendo que o sol só foi criado no quarto dia. Sabe o que estava iluminando o mundo desde o primeiro dia da criação? A palavra. A palavra de Deus. É a palavra de Deus que ilumina, porque lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Foi por isso que Deus disse: haja luz, e houve luz. É a palavra de Deus que ilumina. É a palavra de Deus, irmãos. A palavra de Deus tem luz. Nós precisamos dessa luz para a nossa vida. A palavra de Deus é poderosa. Se você entendesse, se você pudesse compreender quão poderosa é essa palavra, se você compreendesse um pouco como é poderosa a palavra de Deus, aleluia. Eita, Deus de mistério. E essa palavra mistério, os crentes pentecostais gostam. Eita, Deus de mistério. Mas eu creio, irmão, que Deus não é apenas um Deus de mistério, mas é um Deus de revelação. E eu creio que nessa última hora Deus tem revelado os seus mistérios. Deus está revelando os seus mistérios para os remanescentes nessa última hora, aleluia.
Sabe por quê? Porque pessoas que não vivem o propósito de Deus, eles vivem se distraindo com prazeres. Pessoas que não vivem o propósito de Deus, eles vivem se distraindo com o pecado. Por isso que nós precisamos viver o propósito de Deus. Nós precisamos ser libertos. Aí você diz: mas irmã, Jesus já me libertou. Ei, mas a Bíblia diz em Gálatas 1, verso 5, que foi para a liberdade que Cristo vos libertou. Ou seja, tem pessoas que são libertas, mas não vivem liberdade. Tem pessoas que são libertas, mas não vivem em liberdade. Elas vivem no seu preconceito. Cuidado, não seja uma pessoa preconceituosa. Seja um discípulo de Jesus. Por quê? Porque discípulo de Jesus acredita em milagre. E o discípulo de Jesus acredita no sobrenatural. O discípulo de Jesus vive o sobrenatural de Deus na terra. O discípulo de Jesus anda por cima das águas. O discípulo de Jesus, vê o pão multiplicar. O discípulo de Jesus vê o morto ressuscitar. O discípulo de Jesus é arrebatado até o céu, assim como João e como Paulo. Por quê? Porque o discípulo de Jesus acredita em milagres, acredita que Deus faz milagres, porque ele não mudou. Irmão, Jesus Cristo é o mesmo Jesus que fez milagres, ele ainda faz milagres. O mesmo Jesus que curou, ele ainda cura. O mesmo Jesus que libertou, ele ainda liberta. O mesmo Jesus que salvou, ele ainda salva. Jesus Cristo é o mesmo e não muda. Jesus é o mesmo e não muda. Por isso que nós precisamos viver o propósito de Deus. Ei, irmão, você precisa fazer aquilo que Deus te chamou para fazer. Foi assim que aconteceu com Jeremias. Veio a palavra de Deus a Jeremias, dizendo: Jeremias, antes que eu te formasse no ventre da sua mãe, eu te conheci e te chamei para profeta às nações. Aí Jeremias, em vez de ficar feliz com o chamado de Deus, ele começa a questionar a Deus, dizendo: mas Deus, olha para mim, Deus, nem falar direito eu sei. Deus, eu não passo de uma criança. E Deus olha para Jeremias e diz: Jeremias, não diga que tu não passa de uma criança, porque aonde quer que eu te enviar, tu irás. E o que eu mandar você falar, você falará, Jeremias. Ei, irmão, mas não é assim a nossa vida. Deus vem e faz-nos promessa. Deus disse: você vai ser cantor, pregador, evangelista, pastor, missionário. Deus vem e faz promessas na sua vida. E então você olha para si e diz: Deus, como pode ser isso? Ei, irmão, Deus te faz promessas. Em vez de você ficar feliz pela promessa, você começa a olhar para si. Você começa a olhar pela sua capacidade e diz: Deus, como que o Senhor vai fazer isso na minha vida? O Senhor falou que eu vou ser isso, mas Deus, olha para mim, olha para a minha situação, olha onde eu vivo, como é que o Senhor vai fazer isso na minha vida? Ei, quando você diz como, você está dizendo que Deus não consegue. Quando você diz como, você está dizendo que Deus não tem poder para fazer. Mas lembre de uma coisa: Deus não precisa de capacidade humana. Deus precisa de um coração aberto. Aleluia. E foi isso que Deus estava ensinando para Jeremias, dizendo: Jeremias, eu não preciso da sua capacidade. Eu preciso apenas que você me obedeça. Eu preciso apenas que você se coloque na posição. Porque antes que eu te formasse no ventre da sua mãe, eu já te conhecia. Ei, irmão, entenda uma coisa. Ei, Deus te conhece, Deus te escolheu. Então não importa quem te rejeitou, não importa se seu pai te rejeitou, não importa se sua mãe te rejeitou, não importa se a sua família te abandonou. Ei, irmão, Deus não te rejeita, Deus não te esquece, Deus não te abandona. A Bíblia diz ainda que pode uma mulher esquecer-se do filho que cria, que não se compadeça do filho do seu ventre, mas ainda que essa se esqueça, Deus, todavia, não esquece de você, não esquece de você. Eis que na palma das mãos de Deus está gravado o seu nome. Deus não esquece de você. Aleluia. Mas nós precisamos estar com Deus, mas nós precisamos voltar para Deus. Foi por isso que certa feita Jesus chegou para Nicodemos e diz assim: Nicodemos, é-vos necessário nascer de novo.
É-vos necessário nascer de novo. Aí Nicodemos olha para Jesus e diz assim: mas, Senhor, como pode ser isso? Eu tenho que entrar de novo dentro do ventre da minha mãe? E Jesus olha para Nicodemos e diz: ah, Nicodemos, tu és doutor da lei e não entende essas coisas, mas eu te digo, Nicodemos, é-vos necessário nascer de novo da água e do Espírito. Sabe o que Jesus estava dizendo? É-vos necessário voltar de novo para Deus, estar de novo com Deus. Irmão, entenda uma coisa: a sua vida não começou no ventre da sua mãe, a sua vida começou em Deus. Ei, irmão, em Efésios 1, verso 4, Deus diz que Ele nos elegeu nele antes da criação do mundo. Irmão, nós lemos aqui, Deus criou primeiro os céus e depois a terra, mas os céus foi criado primeiro, e a Bíblia diz em Efésios que Deus nos elegeu nele antes da criação do mundo. Aleluia. Ei, irmão, entenda uma coisa: Deus formou o homem da terra, Deus formou o homem do pó da terra, mas porém o homem foi criado nos céus. Por quê? Porque Deus nos elegeu nele antes da criação do mundo. Ei, irmão, entenda uma coisa: a sua vida, como eu disse, não começou no ventre da sua mãe, a sua vida começou em Deus. Irmão, o céu não é apenas o seu destino, o céu é a sua origem. E tudo que é criado tem uma origem de criação. Foi Deus que nos criou, foi Deus que te criou. E se Deus te criou, Ele te capacita. Se Deus te criou e te escolheu, irmão, está escolhido. Por quê? Porque quem escolhe é Deus. Você não nasceu por acaso. Se você nasceu, é porque Deus tem propósito na sua vida. Se você hoje está aqui, é porque Deus determinou que você estaria. Ei, irmão, em tudo há um propósito. Assim como Deus disse para Jeremias: Jeremias, eu te escolhi. Ainda que o homem não te escolhe, mas eu te escolhi, Jeremias. Ei, a palavra é de Deus, mas a missão é nossa. Deus nos chamou, Deus chama a todos para um propósito, para uma obra. Ei, irmão, a seara é grande. Deus nos chamou, Deus nos escolheu para fazermos algo para Ele. Nós precisamos de colocar na posição, irmão, todo dia dizer: Deus, eis-me aqui, usa-me como tu queres. Ei, não decai. Ei, irmão, apenas confie em Deus. Deus não errou quando te escolheu, Deus não errou quando Ele te chamou, Ele não errou. Deus sabe de todas as coisas, em tudo há um propósito. Mas você precisa entender uma coisa: que aquilo que Ele chamou você para você fazer, você terá que fazer. Deus faz o impossível, mas o possível você vai ter que fazer. Aleluia. Ah, Deus me fez uma promessa, eu vou ficar aqui sentado de braços cruzados, esperando Deus cumprir. Não é assim que funciona. Não espere a promessa cair do céu. A única coisa que cai do céu é chuva. Você precisa fazer o possível, então o impossível Deus fará acontecer. Lembra de Noé? Certa vez Deus disse para Noé: Noé, eu vou destruir a terra. E Noé disse: Deus, e quando será isso? Deus disse: Noé, eu vou destruir a terra quando você terminar de construir a arca. Irmão, se Noé tivesse demorado 100 anos para construir a arca, Deus teria esperado 100 anos para destruir a terra. Mas a Bíblia diz que Noé demorou entre 40 e 50 anos para construir a arca. Aí você diz: mas Deus não podia fazer a arca? Podia. No estralar de dedos, Deus podia construir a arca para Noé. Só que é mais fácil para Deus construir a arca do que achar Noé. Porque, irmão, Deus faz aquilo que é impossível, mas o que é possível Ele deixa para o homem fazer. Entendendo? Aquilo que é possível Deus vai deixar para você fazer. Se você pode orar, se você pode jejuar, se você pode consagrar a sua vida, Deus não vai fazer isso no seu lugar. É você que precisa fazer. É você que precisa pagar o preço. Ei, irmão, Deus não tem filhos mimados, não. Se você quer dons de Deus, se você quer a unção de Deus, você precisa pagar o preço. Você precisa fazer a sua parte. Aleluia. Ei, irmãos, nós precisamos confiar em Deus. Confiar que Deus está no controle de todas as coisas. Confiar que Deus está no controle da nossa vida.
mudou, mas a Bíblia diz que ele era reto, temente a Deus e desviava-se do mal. Ele não entendeu o que estava acontecendo com ele, mas ele confiou em Deus. E a Bíblia não diz quanto tempo Jó ficou naquela prova. A Bíblia não diz, mas foi uma prova terrível, irmão. Imagine só você perder tudo da noite para o dia. Mas Jó esteve ali perseverante. Eu sei que ninguém aqui está passando por uma prova igual Jó passou, mas Jó, irmão, ele não murmurou. Então não murmure das suas provas, não murmure das suas lutas, apenas confie em Deus. Confie em Deus acima de todas as coisas. Jó estava passando por uma prova terrível, e a mulher dele ainda chega para ele e diz assim: Jó, eu não aguento mais tanto sofrimento. Jó, chega. Jó, amaldiçoa esse teu Deus e morre. Jó olha para ela e diz: mulher, como qualquer doida falas tu. Nós recebemos o bem de Deus e agora o mal tu não queres receber. Ei, mulher, no eu saí do ventre da minha mãe e no eu tornarei para lá. Deus me deu, Deus tirou. Bendito seja Deus, porque eu sei que o meu Redentor vive e que muito breve vai se levantar na terra, para me dar a vitória. Creio que o tempo da vitória vai chegar na sua vida, mas durante o processo não murmure. Durante o processo não murmure contra Deus. Saiba que Deus está vendo, Deus está contemplando tudo, Deus está contemplando tudo. Aleluia, aleluia. Algum tempo atrás eu tive uma experiência muito profunda com Deus. Um certo dia eu estava orando e um anjo do Senhor me levou até o céu e me mostrou alguns lugares no céu, e ele me levou em uma sala no céu que me deixou muito impactado. Quando eu cheguei naquela sala do céu, eu vi que era uma sala muito grande, toda branca, e naquela sala havia muitas prateleiras de perder de vista. Eram muitas prateleiras naquela sala, e naquelas prateleiras havia vasos de cristal no formato de gotas de chuva, e dentro daqueles vasos de cristal havia um líquido, e eu fiquei olhando para aqueles vasos de cristais naquelas prateleiras. De repente o anjo que estava comigo disse: essa aqui é a sala das lágrimas, é aqui que fica a sala das lágrimas. Cada lágrima que os santos derramam na terra, os anjos recolhem e trazem aqui e despejam dentro desses vasos de cristais. Cada vaso que você está vendo aqui de cristal é um vaso de um santo que está na terra. Quando eles clamam, quando eles choram, as lágrimas deles não ficam na terra, os anjos recolhem e derramam dentro desses vasos de cristal. E quando os vasos se enchem
acontecendo. É muito estranho que a sarça está queimando e não está se consumindo. E a Bíblia diz que Moisés foi se aproximando. Quando Moisés se interessou para saber o que estava acontecendo com aquela sarça, Deus falou com ele. Aleluia. Deus falou com ele quando ele se interessou em saber. Ei, tem muita gente que diz assim: Deus não fala comigo. Deus não fala comigo. Talvez seja porque você não está interessado em Deus, não está interessado nas coisas de Deus. Você está mais interessado com a sua vida, com os corre-corre da vida. Você está mais interessado em satisfazer os desejos da sua carne. Você não quer ouvir a voz de Deus, porque quando nós ouvimos a voz de Deus é uma voz de confronto. Você não quer ouvir a voz de Deus. Mas quando Moisés se interessou para ouvir, para saber o que estava acontecendo, Deus falou com ele. Deus chamou ele para libertar o povo. Ei, irmão, entenda uma coisa: não existe crescimento espiritual na sua zona de conforto. Não tem como você ser usado por Deus se você não orar, não jejuar, não renunciar. Não tem como. Onde vai a sua e onde cai. Você precisa tomar uma posição, irmão. Chega de vir na igreja por vir. Chega de ficar correndo todo dia de oração. Chega, irmão, de viver uma vida rasa espiritualmente. Chega de orar e não obter resposta. Chega, irmão. Deus quer te usar nessa última hora. Irmão, é bom ouvir as experiências dos outros, mas tenha você as suas próprias experiências. Tenha você as suas próprias experiências com Deus. Onde é que a mão decai, a chuva decai. Irmão, tem coragem, tem coragem, tem coragem de fazer como Moisés dizendo: meu Deus, eu quero mais de ti. Deus, eu quero ver a sua glória. Deus, eu não saio daqui enquanto eu não ver. Mas Moisés não pode. Ninguém pode ver a minha glória, porque uma pessoa que vê a minha glória vai morrer. Deus, eu não quero saber, eu quero. Porque, irmão, porque aquele que pede, recebe. Irmão, tudo é possível ao que crê. Tudo é possível ao que crê. Tudo é possível ao que crê. Creia. Deus pode fazer abundantemente mais do que pedimos, pensamos ou imaginamos. Deus pode fazer todas as coisas. Apenas tenha coragem. Tenha coragem, irmão. Ei, não olhe para a dificuldade. Se eu olhasse para as dificuldades, nem aqui onde eu estaria. Não olhe para as dificuldades. Deus quer ver o seu esforço. Ele quer ver se você tem coragem mesmo. Nessa noite, passou aquela mulher do fluxo de sangue. Rompa a multidão da incredulidade. Rompa a multidão do preconceito. Rompa a multidão do desânimo. Rompa
voltando. Você precisa se colocar na posição. Ei, se põe na posição nessa noite. Saia de cima do muro. Ei, crente, renuncie o que você tiver que renunciar. Abandone o que você tiver que abandonar. Abandone o pecadinho de estimação. Abandone os vícios. Abandone a pornografia. Abandone tudo aquilo que te afasta de Deus. Ei, querido, se coloque na posição. Se coloque na posição nessa noite. Chora na sua e onde cai. Ei, irmão, hoje é a noite. Essa é a noite, querido. A lavanda como cai. Não é amanhã, não é hoje. A lavanda cai. Esse é o nível de tua glória, esse é o nível de tua graça. Teu poder posso sentir, está se movendo aqui. Larará, 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 larará. Na presença dos anjos, com tua glória sobre as asas, com a voz de muitas águas, posso ouvir anjos cantar. Na presença dos anjos, com tua glória sobre as asas, com a voz de muitas águas, posso ouvir anjos cantar e cantar um santo, santo, e cantar um santo, santo, e cantar um santo, santo, e cantar um santo, santo. Esse é o nível de tua glória, esse é o nível de tua graça. Teu poder posso sentir, está se movendo aqui. Na presença dos anjos, com tua glória sobre as asas, junto ao coral de anjos, cantaremos para o Rei, que tu és santo.